O som de um grito abafado corta o silêncio da noite. Dentro da jaula número 12, um animal está encolhido, tremendo. Os olhos, cheios de medo, olham fixamente para as barras de metal enferrujado. O chão, sujo e gelado, parece refletir a solidão que ele sente. Em um canto, uma tigela vazia, um lembrete cruel do que falta. O resgate prometido nunca chega. O animal sabe disso. Ele já esperou antes, e o medo começa a misturar-se com a desesperança. À medida que a porta se aproxima, seu coração bate mais rápido, não de alegria, mas de medo. E então, uma sombra aparece. Ele sente a presença de alguém, mas ainda assim não se move. Seus olhos se estreitam, um resquício de confiança, talvez, mas o medo não deixa que ele se mova. O resgatador chega. Será ele a única chance de salvação ou apenas mais uma promessa quebrada? A tensão cresce enquanto ele se aproxima da jaula, mas o animal permanece imóvel, preso no passado que o mantém preso ali. O momento é crucial. O que acontecerá quando a porta se abrir? O resgatador observa a jaula aberta diante de si, mas o animal não se move. A porta rangente ainda ecoa pelo abrigo vazio. A luz fraca revela os olhos do animal, que hesita, talvez temendo mais uma decepção. Ele esperou tanto tempo para esse momento, mas agora que a chance de liberdade está ao seu alcance, o medo o mantém preso. O resgatador sente o peso dessa incerteza no ar. Ele sabia que seria difícil, mas nunca imaginou que o animal fosse tão cético, tão quebrado. A cada passo que dá em direção ao animal, ele vê a dor nos olhos dele, como se fosse impossível acreditar que alguém pode realmente querer ajudá-lo. O resgatador se ajoelha na frente da jaula, falando com calma, tentando acalmar o animal, mas a tensão entre os dois é palpável. O silêncio se estende por longos segundos, quebrado apenas pelo som da respiração do resgatador e do animal. Será que ele me confiará? Pensa o resgatador. E o animal? Pode ele ainda confiar em alguém? O que acontecerá se essa última esperança também desaparecer? A tensão no ar parece densa. O resgatador estende a mão, e pela primeira vez, o animal levanta a cabeça, como se sentisse a força da ação iminente. O que antes parecia uma impossibilidade começa a se desfazer. Mas o medo ainda o prende. O resgatador sabe que esse simples gesto é mais do que uma mão estendida. É uma promessa. Mas a promessa não é suficiente para dissipar a dúvida. O animal se move um pouco mais, quase como se estivesse testando a realidade da oferta. O resgatador não hesita. Ele sabe que essa é a chance de construir uma ponte. Mas será que o animal permitirá isso? Cada movimento parece milimetricamente calculado, o silêncio entre eles pesado com a dúvida. O resgatador começa a falar mais suavemente, tentando suavizar o que ainda é muito novo para o animal. Eu não vou te deixar, ele diz, mas será que isso é suficiente para quebrar as correntes do passado? O que mais será necessário para salvar esse ser que aprendeu a confiar tão pouco? O resgatador sente o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele sabe que sua missão não é apenas libertar o animal, mas também curar suas feridas internas. Ele olha para o animal, agora mais próximo, ainda tenso, mas com menos receio. Um sorriso pequeno, mas genuíno, surge em seu rosto. Ele sente uma conexão que vai além do físico. O animal começa a respirar mais calmamente, como se sentisse a segurança no gesto do resgatador. Você não está mais sozinho, diz o resgatador em voz baixa, com um tom de promessa. O ambiente ao redor, ainda frio e sombrio, parece suavizar, como se a presença do resgatador tivesse mudado a atmosfera. Mas o que virá a seguir? O resgatador ainda precisa provar que essa confiança é real.
A batalha não está ganha, e o medo ainda paira no ar. O resgatador dá um passo atrás, ainda observando o animal, mas com um novo entendimento em seus olhos. Ele sabe que o próximo movimento será crucial. O animal, ainda hesitante, olha para ele, os olhos brilhando com uma mistura de confiança recém-descoberta e o medo antigo. O resgatador estende a mão uma última vez, mas desta vez não é apenas uma mão de ajuda. É uma mão oferecendo um futuro. Ponto. A respiração do animal se torna mais tranquila, como se ele finalmente entendesse que algo mudou. Ponto. Com um último olhar, o resgatador sente a leveza de uma promessa cumprida, mas também o peso de uma jornada que apenas começou. Vamos, diz o resgatador. O animal, agora mais calmo, dá o primeiro passo em direção à liberdade. A jaula está atrás deles, e o caminho à frente ainda é incerto. Mas a esperança começa a florescer. A pressão aumenta enquanto o resgatador se aproxima da jaula. O som dos passos dos guardas ecoa pelo corredor vazio, aumentando a tensão. O animal, ainda hesitante, sente a iminente chegada do perigo. O resgatador observa as sombras se alongarem, as luzes se apagando ao fundo. Com um gesto rápido, ele tenta tranquilizar o animal. Mas a incerteza no ar é esmagadora. Estamos quase lá, o resgatador murmura, tentando se convencer de que o tempo ainda está a seu favor. O animal, apesar do medo, começa a dar um pequeno passo em direção à saída, mas um barulho repentino na porta o faz congelar. Os passos estão mais perto agora, mais rápidos. Haja agora ou nunca. O resgatador sente uma onda de desespero. Mas será que o animal será capaz de confiar? O que ele fará quando a ameaça se tornar uma realidade? O som dos passos se aproxima, mas o resgatador não se move. Ele sente a tensão no ar, mas uma sensação de alívio, ainda que temporária, toma conta dele quando o animal dá outro passo em direção à porta. Eles estão quase lá, mas a realidade do que está em jogo não escapa de sua mente. O animal começa a respirar mais calmamente, e o resgatador, exausto, observa cada movimento, cada reação. A sala parece mais silenciosa agora, mais calma. Por um momento eles compartilham uma conexão silenciosa. Eu estou com você, ele diz. Mas o que será que o animal realmente pensa? A dúvida ainda paira sobre eles, mas uma nova chance surge, mais uma vez. O resgatador não pode mais hesitar. Eles têm que agir. O animal começa a se mover lentamente, com mais confiança agora. Mas o que virá a seguir? A calma é quebrada por uma presença ameaçadora. O resgatador sente o perigo se aproximando, não apenas do lado de fora da jaula, mas de algo mais. A porta da sala se abre lentamente, e a figura do funcionário do abrigo, Marek, aparece. Seus passos são firmes, sua expressão impassível. Vocês pensaram que poderiam escapar? Diz Marek. A voz fria e ameaçadora. O resgatador se endireita imediatamente, a tensão explodindo no ar. O animal recua, sentindo a mudança na atmosfera. Marek observa com um sorriso cruel, dominando o espaço com sua presença ameaçadora. O resgatador fica tenso, sabendo que, se não agir rapidamente, a oportunidade de salvar o animal desaparecerá. A luta pela liberdade está apenas começando. Você acha que tem controle aqui? O resgatador pensa, mas será que ele conseguirá agir a tempo? O resgatador sente a pressão aumentar. Ele olha para Marek, sabendo que agora não pode recuar. Nesse momento, Salomão, o mentor, aparece à porta. Sua presença calma e imponente traz um alívio inesperado. Não há razão para temer, filho, diz Salomão, sua voz suave, mas cheia de sabedoria. O medo é apenas uma prisão.
Você deve enfrentar a escuridão para encontrar a luz. O resgatador respira fundo, absorvendo cada palavra, e sente uma centelha de confiança se acender dentro de si. Ele olha para o animal, que ainda observa, inquieto. O confronto com Marek é inevitável, mas a verdadeira batalha será interna. Você pode confiar, diz Salomão. Não importa o que aconteça. Siga em frente. A tensão diminui, mas uma nova pergunta surge. Até onde eles estão dispostos a ir para alcançar a liberdade? O resgatador olha para o animal, agora mais tranquilo, e sente uma mistura de emoções. A confiança de Salomão ainda ecoa em sua mente. Ele sabe que mesmo com Marek observando, não pode mais hesitar. A escolha é clara: agir ou perder tudo. Ele se aproxima da jaula, as mãos tremendo, mas sua mente está firme. Estamos quase lá, ele diz, mais para si mesmo do que para o animal. A decisão foi tomada. Mark observa, mas o resgatador sabe que este é o momento decisivo. Ele não pode voltar atrás agora. O animal olha para ele, um olhar de confiança finalmente presente. O resgatador toma a chave, sentindo o peso de sua decisão. A porta se abre. A liberdade está ao alcance. A sala parece mais calma agora, mas o resgatador sente a tensão no ar. O animal, ainda cauteloso, começa a dar passos lentos para frente, como se sentisse que a liberdade está ao seu alcance. O resgatador observa, sentindo um pequeno alívio. Ele começa a acreditar que finalmente as coisas começarão a melhorar. Mas algo não está certo. A porta se abre com um leve ranger, e a figura de um novo personagem surge na entrada. Eu sabia que você voltaria, diz a mulher, com um sorriso que não alcança os olhos. O resgatador congela. Ele não a esperava. Ela era uma velha amiga, mas agora, algo no seu tom, no seu olhar, o faz sentir que a verdade está distorcida. Ele tenta sorrir, mas sente um calafrio na espinha. As palavras não saem como antes. A mulher, conhecida como Clara, segura uma chave na mão. Mas o que ela realmente deseja? Eu vim ajudar, ela diz. Mas seu sorriso parece forçado. Algo não está certo. E o resgatador começa a questionar sua própria confiança. A tensão aumenta entre Clara e o resgatador. Ela se aproxima lentamente, e ele tenta esconder sua desconfiança, mas não consegue. Você sempre foi bom em mentir, Clara. Ele diz, tentando manter a calma, mas suas palavras estão carregadas de desconfiança. Clara ri suavemente, mas a risada não parece natural. Eu nunca menti para você, ela responde, mas a maneira como seus olhos evitam o contato faz o resgatador sentir que ela está escondendo algo. O silêncio cresce pesado entre eles, e o animal, que até então se mantinha quieto, agora parece inquieto, como se percebesse a mudança. O resgatador começa a questionar tudo o que sabia sobre Clara. Eles compartilharam tantas memórias, mas algo em seu comportamento não se alinha com o passado que eles dividiram. A dúvida surge como uma sombra, mas ele decide, por um momento, tentar confiar nela, mesmo que a sensação de algo errado não o abandone. O resgatador sente uma confusão crescente em sua mente. Ele tenta se convencer de que Clara está ali para ajudar, mas sua presença só aumenta a sensação de incerteza. Ele se lembra de tempos melhores, quando ela era uma amiga leal. Mas agora, ele sente uma discrepância em cada palavra dela. Clara se aproxima mais e, em um tom suave, diz: às vezes, a verdade é mais difícil de engolir. O resgatador a encara sem entender. Ele começa a perceber que as palavras de Clara estão carregadas de algo mais,
algo que ele ainda não consegue identificar. O animal começa a se afastar, como se sentisse o perigo. Você não entende o que está acontecendo aqui, não é? Diz o resgatador, olhando para Clara, buscando respostas, mas tudo o que vê é uma mulher que se afastou daquilo que ele conheceu. O que você está realmente fazendo aqui? Ele pergunta, sentindo um nó apertar em seu estômago. A resposta que ele recebe vai mudar tudo. O choque é imediato. Clara, com um sorriso quase imperceptível, revela a verdade. Eu sabia que você não iria escapar, ela diz. Sua voz agora fria e desprovida de emoção. O resgatador se congela. Ele sabia que algo não estava certo, mas nunca imaginou isso. Eu sempre soube que você estaria aqui. Você achou que eu ia deixar esse animal escapar? Clara continua. A verdade dela cortando como uma lâmina. O resgatador não consegue acreditar no que ouve. Ele olha para a jaula, para o animal, e percebe que foi enganado o tempo todo. A dor de ser traído o atinge com força. Você sempre foi meu refém, Clara diz com uma frieza arrepiante. Ponto como arrepiante. A traição está completa. O resgatador tenta reagir, mas é tarde demais. A luz da sala, que antes parecia acolhedora, agora se torna fria agora. Ele não pode mais confiar em ninguém. O resgatador está em silêncio, o peso da traição esmagando-o. Ele se afasta de Clara, sentindo o ódio crescer dentro de si. Como você pode? Ele sussurra, mas Clara não responde. Ela já obteve o que queria. O animal, que antes estava próximo a ele, agora parece mais distante, mais seguro. A verdade é clara agora. O resgatador foi apenas uma peça no jogo de Clara. Uma marionete que ela controlou o tempo todo. Mas ele não pode mais permitir que isso aconteça. A dor é profunda, mas uma nova determinação começa a surgir. Ele não vai deixar que a mentira vença. Clara não vai sair impune. Ele vai lutar, e tudo o que aconteceu até agora só aumentou sua vontade de fazer justiça. O resgatador vira-se para o animal, que o observa silenciosamente. Ponto. Vamos acabar com isso, ele diz, a voz firme e decidido. Agora, mais do que nunca, ele sabe o que deve fazer. O resgatador se encontra sozinho na sala, a respiração ainda pesada. O silêncio que o envolve é esmagador, uma calma inquietante após o caos da traição. Ele se afasta um pouco da jaula, tentando organizar os pensamentos, mas sua mente está cheia de perguntas. Como pude ser tão cego? Ele pensa, enquanto observa o animal, agora quieto, em seu canto. O ar parece mais denso e ele pode sentir o peso da perda. Cada momento passado com Clara parece uma mentira agora. Ele fecha os olhos, tentando afastar a dor, mas as imagens da conversa com ela ainda giram em sua mente. Ele começa a juntar as peças e, lentamente, a verdade começa a se formar. O resgatador olha para o animal, que o observa com os olhos tristes, como se compreendesse a mudança. E então, o que parecia um erro simples se transforma em uma revelação. Ele não pode mais ignorar. Clara sempre esteve contra ele. Ele sabia o tempo todo, mas não quis ver. Algo maior estava em jogo, e o que ele acreditava ser certo agora desmoronava. A realidade bate forte, e a dor da verdade se espalha por seu peito. A mente do resgatador começa a se deslocar para o passado. Ele lembra do primeiro encontro com Clara. Ela sempre teve um sorriso encantador, uma presença que parecia confiável. No entanto, havia algo que ele não viu, algo que agora parece tão claro quanto o dia. Você sempre teve um motivo, não é, Clara? Ele sussurra para si mesmo, a memória se formando. Ele se lembra das promessas dela,
das palavras doces que a convenceram a ficar. Mas agora, com a verdade surgindo como uma faca afiada, ele percebe que nunca houve confiança. A conexão que ela fez parecer genuína era uma farsa o tempo todo. Ele recorda o odor do ar fresco da manhã em que ela apareceu pela primeira vez, o som suave dos pássaros, que agora parece irônico, como se a natureza estivesse zombando dele. Ele sorri amargamente para si mesmo. Eu fui tolo, diz ele em voz baixa. Agora, com a realidade se desdobrando, ele entende a verdadeira natureza de Clara e o quão manipulado ele foi. A dor da revelação é cruel e profunda. O resgatador encontra Clara novamente, mas agora ele a vê com uma clareza dolorosa. Ele a encara com uma intensidade silenciosa, tentando entender o que a motivou. Você nunca foi quem dizia ser, foi? Ele pergunta, sua voz cheia de decepção. Clara o observa com um olhar que já não tem mais afeição. Apenas um frio distante. Você sempre foi uma peça no meu jogo. Ela responde, sua voz calma, mas com um toque de malícia. O resgatador sente um nó na garganta. E ele sempre soubera que algo não estava certo. Mas agora, a verdade é inegável. Ele sentia que havia algo de errado, mas a dor de confrontar a realidade é muito maior. Eu devia ter visto isso antes, pensa o resgatador, mas agora é tarde demais. Clara sorri como se finalmente estivesse em controle. Você nunca foi nada mais que uma ferramenta. E como todas as ferramentas, você será deixado de lado. O resgatador balança a cabeça, tentando afastar a sensação de traição que se espalha por todo o seu corpo. Ele agora entende que foi manipulado o tempo todo e o choque da revelação é quase insuportável. A verdade é mais cruel do que ele jamais imaginou. Clara revela sua verdadeira motivação, sem hesitar. Eu sou a razão pela qual você nunca conseguiu escapar, ela diz, com um sorriso que é mais uma linha cortante do que um gesto de triunfo. O resgatador olha fixamente para ela, sem acreditar no que ouve. Ele não quer aceitar a realidade, mas as palavras de Clara atingem seu coração com força. Você achou que eu era sua aliada, mas eu nunca fui, ela diz, com um tom desdenhoso. O que você chamava de amizade não passava de uma ilusão. O resgatador tenta juntar as peças, mas a dor da traição o impede de raciocinar. Você usou o animal para me enganar, não é? Ele questiona, sua voz mais baixa como se estivesse tentando entender. Clara balança a cabeça, uma expressão de superioridade em seu rosto. O animal era uma distração. Uma peça de um quebra-cabeça maior. Você nunca teve controle sobre nada. E agora, você vê isso. A verdade desmorona ao redor do resgatador, e ele sente uma onda de impotência. O que ele acreditava ser sua missão agora está irreparavelmente corrompido. Então, qual era o seu verdadeiro plano, Clara? Ele pergunta, sua voz vazia de esperança. O resgatador sente o peso da verdade. O que ele acreditava ser a missão de sua vida agora foi distorcido, manipulado pela mão de Clara. Ele se afasta, respirando pesadamente, mas dentro dele algo começa a mudar. A dor da traição ainda o corrói, mas uma nova força começa a crescer. Ele olha para o animal, que permanece em silêncio, e percebe a verdadeira natureza de sua luta. Isso foi o que sempre foi, não foi? Ele diz para si mesmo, a voz quebrada. Eu fui apenas uma peça. Mas agora, eu sou mais. Ele entende, finalmente, que a luta nunca foi sobre salvar o animal. Foi sobre descobrir quem ele realmente é. E agora, ele está pronto para agir. Não mais como alguém manipulado, mas como alguém que tomou o controle de seu destino. Ele dá um passo à frente, sua determinação renovada. Agora eu sei o que preciso fazer,
ele pensa. E assim, ele se prepara para o confronto final. O silêncio é denso, quebrado apenas pelo som pesado da respiração do resgatador. A tensão no ar é palpável. Ele está à beira do abismo, a realidade prestes a se chocar com sua existência. Cada passo em direção a Clara é uma luta interna, o medo e a raiva se misturando dentro dele. Ele sente o peso de sua decisão, mas sabe que não há mais tempo para hesitar. A luz da sala oscila, como se a própria atmosfera estivesse à espera de um impacto. O resgatador para por um momento, olhando para Clara, seus olhos vazios de qualquer outra emoção além da determinação. Agora é o fim, ele murmura. Clara, de pé, observa tudo com um sorriso desdenhoso. O som dos passos da aproximação ecoa na sala vazia. O momento está prestes a se desdobrar. O resgatador dá mais um passo, seu coração batendo forte. Ele sabe que a ação é inevitável e, ao mesmo tempo, ele sente uma estranha paz. A verdade o preparou para isso. A confrontação começa. As palavras são poucas, mas carregadas de peso. Você me traiu, Clara, diz o resgatador. A raiva agora é evidente em sua voz. Clara sorri, mas a frieza em seu rosto é cortante. Eu fiz o que era necessário. Você nunca entendeu o jogo, não é? A tensão cresce. Os olhares trocados são carregados de uma história de manipulação e perda. O resgatador avança. Mas Clara não recua. Ambos estão presos em um conflito que vai além da simples vingança. O resgatador grita, a dor e a raiva explodindo ao mesmo tempo. Você nunca se importou com ninguém, nem mesmo com o animal. Clara levanta a mão, gesticulando com calma, como se tudo fosse parte de um plano maior. Ele nunca foi nada além de uma distração para você. A peça certa no momento certo, ela responde. O resgatador hesita, a verdade de suas palavras acertando-o como uma flecha. A luta, agora, é maior do que ele imaginava. Ele precisa agir. Mas o que é real agora? Onde termina o plano de Clara e começa sua própria verdade? O impacto da revelação é profundo. Quando a luta começa a atingir seu ponto máximo, uma figura inesperada entra em cena. Salomão, o mentor, surge, já ferido, mas com uma expressão resoluta. Isso acabou, ele diz, com a voz rouca. Ele avança, colocando-se entre o resgatador e Clara. O resgatador hesita, sentindo o peso do que está acontecendo. Salomão, com uma leve dor visível em seu rosto, olha para o resgatador, e então para Clara. Você realmente acha que isso vai te salvar? Ele diz a Clara, sua voz forte, mas cheia de desgosto. Salomão olha para o resgatador, seus olhos dizendo tudo sem palavras. Eu fiz minha escolha, ele diz. E o resgatador percebe, com um choque de compreensão, que Salomão está disposto a sacrificar tudo para evitar mais sofrimento. O resgatador se aproxima de Salomão, tentando impedi-lo, mas é tarde demais. Salomão já tomou sua decisão. Clara observa tudo com um sorriso amargo, já sabendo que as peças se moveram conforme o seu plano. A batalha chega ao seu clímax. O resgatador, agora completamente certo de sua missão, encara Clara uma última vez. Você vai pagar por tudo isso? Ele diz, a dor da perda ainda é evidente em sua voz. Clara, agora sem qualquer fachada de gentileza, sorri maliciosamente. Você sempre foi fraco. Eu te dei o que você queria, agora pague o preço. A chuva começa a cair, caindo pesadamente sobre o que foi uma sala de batalha. O resgatador avança com uma velocidade que faz Clara recuar, mas ele não está mais com a mesma dúvida. Ele sabe o que precisa fazer. Cada passo,
Cada golpe que ele dá está imbuído de uma raiva ardente e da dor de ter sido enganado. Clara tenta reagir, mas seu corpo está cansado. Seus truques já não têm efeito. Finalmente, o resgatador a enfrenta, o confronto culminando em uma única ação decisiva. Ele a derruba no chão, os dois ofegantes. Clara encara o resgatador, sua expressão de surpresa se transformando em uma mistura de raiva e derrota. Ele venceu, mas a verdadeira vitória não é sobre ela, é sobre ele mesmo, finalmente livre da mentira que a envolvia. O resgatador se afasta de Clara, a dor da batalha ainda em seus ossos. Ele olha para o animal, que está ao longe, em silêncio, observando tudo. O som da chuva, que antes parecia uma ameaça, agora soa como uma liberação. Agora é a nossa vez, ele diz, sua voz rouca, mas cheia de uma nova força. Ele se sente mais leve, mais decidido, como se tivesse tirado um peso imenso de seus ombros. O animal se aproxima lentamente, sua presença um lembrete do que foi perdido e do que foi alcançado. O resgatador olha para o céu, o som da chuva sendo agora uma canção de renovação. Finalmente, ele diz para si mesmo: finalmente, somos livres. A batalha foi dura. Mas a verdade agora está clara. E o resgatador sabe que ele não é mais o homem que entrou naquela jaula. Ele dá o primeiro passo em direção ao futuro, o peso do passado finalmente se desfazendo. O silêncio toma conta da sala, abafando até os sons mais sutis. A luz suave da manhã começa a entrar pelas janelas quebradas, iluminando o que resta. O resgatador respira profundamente, sentindo o peso da destruição ao seu redor. As últimas palavras trocadas ecoam em sua mente, mas agora tudo parece distante. O que foi feito, feito está. Ele olha ao redor, observando as marcas da batalha, as cicatrizes que ele carrega não apenas no corpo, mas também na alma. O animal está ao seu lado, imóvel, como se soubesse que o que aconteceu não pode ser desfeito. O resgatador sente uma onda de tristeza. O que ele perdeu será para sempre. Ele olha para o céu, tentando encontrar alguma resposta nas nuvens. A dor ainda o consome, mas o som suave da brisa o acalma. O que realmente resta agora, ele pensa, finalmente reconhecendo o vazio. A paz parece distante, mas necessária. Agora, ele começa a entender que nem todo o sofrimento tem um propósito claro, algumas respostas vêm com o tempo, e a aceitação é tudo o que lhe resta. O resgatador começa a caminhar lentamente, cada passo pesado, como se carregasse todo o peso do passado em seus ombros. A dor da perda ainda arde dentro dele, mas há algo mais agora. Um espaço vazio, mas também uma sensação de alívio. Ele começa a lembrar de Clara, das palavras dela, das mentiras que tanto o enganaram. Ele fecha os olhos por um momento, sentindo o cheiro da terra molhada no ar, uma sensação de frescor que traz um pouco de alívio. Mas a memória de Salomão, seu mentor, ainda pesa mais. Ele se lembra dos conselhos que Salomão lhe deu, os gestos silenciosos de sabedoria. O resgatador sente uma mistura de arrependimento e gratidão. Eu deveria ter visto mais cedo, ele pensa. Mas a vida segue, e agora ele entende que nada será o mesmo. Ele não sabe o que virá a seguir, mas a verdade, por mais dolorosa que seja, é agora a base de tudo o que ele construiu. Ele vai seguir em frente, embora o caminho à frente ainda esteja envolto em incerteza. Enquanto o resgatador caminha, ele é interrompido por uma figura familiar. Salomão aparece, visivelmente ferido, mas com um sorriso sereno no rosto.
Eu sabia que você faria a escolha certa, Salomão diz, sua voz suave, mas carregada de significado. O resgatador olha para ele, a emoção transbordando. Você nunca me disse a verdade. O resgatador responde, a dor ainda viva, mas agora misturada com um entendimento. Salomão se aproxima, colocando a mão no ombro do resgatador. A verdade tem seu tempo. Ele diz, sua voz cheia de sabedoria. Agora você sabe o que precisa fazer. O passado se foi, mas sua jornada não termina aqui. O que você escolher a partir de agora será o reflexo do que aprendeu. O resgatador olha para ele, seus olhos cheios de gratidão. Salomão, com um suspiro, desaparece novamente nas sombras. Eu fiz a minha parte, ele diz, antes de se perder na bruma da manhã. O resgatador fica em silêncio por um momento, absorvendo tudo o que foi dito. Ele finalmente entende a mensagem. O resgatador se senta por um momento, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Ele pensa nas palavras de Salomão e, pela primeira vez, sente que o peso do passado começa a se dissipar. Ele olha para o céu, onde as nuvens começam a se abrir, deixando entrar os primeiros raios de sol. Agora eu entendo, ele diz, sua voz suave, mas cheia de clareza. As palavras de Salomão ressoam em sua mente. A vida, ele percebe, é cheia de escolhas. Algumas trazem dor, outras cura. Ele sente uma nova força dentro de si, como se tivesse sido forjado no fogo da adversidade e saído mais forte. A jornada ainda não acabou, mas o resgatador agora sabe quem ele é. Ele está pronto para o que vem a seguir. O resgatador se levanta lentamente, sua expressão agora tranquila, mas cheia de determinação. Ele olha uma última vez para o animal, seu fiel companheiro. Agora, tudo começa de novo, ele diz, com uma leveza no coração. O mundo à sua volta parece mais claro, mais aberto, como se ele tivesse finalmente encontrado seu caminho. As cicatrizes que ele carrega ainda estão lá, mas agora fazem parte de quem ele se tornou. Ele dá um passo para a frente, um novo capítulo começando em sua vida. O sol brilha forte, e o futuro, embora incerto, está cheio de possibilidades. Ele sabe que, independentemente do que aconteça, ele não está mais sozinho. O resgatador sorri levemente, aceitando a verdade de sua jornada e o poder da mudança. O caminho adiante pode ser difícil, mas ele está pronto para enfrentá-lo. O resgatador permanece em silêncio, olhando para o horizonte. A batalha já ficou para trás e o mundo ao seu redor parece agora mais quieto, mais calmo, como se estivesse respirando novamente. Ele respira fundo, o peso do passado ainda pressionando sua alma. O que restou de tudo isso? O animal ao seu lado, o único ser que não o abandonou, observa o mesmo horizonte. O resgatador se pergunta, em silêncio, se foi tudo em vão. A dor, a luta, as perdas, será que valeu a pena? Ele sente a brisa suave que agora toca sua face. E por um momento, ele se deixa envolver pela serenidade. A quietude é quase palpável, como se o mundo estivesse esperando por ele. O céu está limpo, mas algo permanece no ar. Ele não sabe o que o futuro trará, mas sabe que, finalmente, ele encontrou uma paz interna. O que perdeu nunca será recuperado, mas o que permanece, ele agora entende, é o mais importante. Com um último olhar para o horizonte, o resgatador começa a caminhar. Seus passos são leves, mas firmes, como se carregassem uma nova decisão. Ele não olha para trás, mas sente que o caminho à frente será diferente. A vida o transformou. E agora, ele sabe que, por mais que o peso do passado ainda esteja presente, ele escolheu seguir em frente. A brisa suave continua a acariciar seu rosto, enquanto ele caminha,
o som de seus passos se misturando com o som distante do animal. Ele sente uma aceitação crescente dentro de si, uma aceitação do que aconteceu e do que ele se tornou. Ele não precisa mais de respostas para todas as perguntas. Ele aprendeu que a verdadeira liberdade está em deixar ir. À medida que ele caminha, o sol brilha mais forte, a luz refletindo em seu rosto, como um símbolo de sua jornada final. Enquanto o resgatador avança, uma lembrança de Salomão surge em sua mente, como se ele estivesse presente de alguma forma. O que você aprendeu não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre quem você escolhe ser a partir de agora, Salomão dizia, suas palavras ecoando suavemente. O resgatador sorri para si mesmo, a dor da perda ainda presente, mas agora transformada em algo mais profundo, algo que ele pode carregar com ele. Eu entendi, Salomão. Ele diz em voz baixa, como se o mentor ainda estivesse ao seu lado. A verdade está em viver com o que resta. E o resgatador agora sabe que ele tem o poder de escolher como seguir em frente. Ele não precisa esquecer, mas pode aceitar. A dor se dissolve lentamente e o que permanece é um amor mais puro pela vida e pelas escolhas que ele fará daqui para frente. O mundo continua, como sempre continuou. O resgatador sabe disso agora. Ele observa as pessoas que cruzam seu caminho, novas faces, novas histórias. Ele sente que a vida segue, implacável, mas ele também sabe que tudo o que aconteceu o moldou. A cidade ao fundo, com suas ruas movimentadas, reflete a transição que ele está vivendo. O som da vida cotidiana parece distante, mas ele está mais presente do que nunca. Ele vê um grupo de crianças correndo pelas ruas, sorrindo, sem saber do que ele passou. Ele sorri de forma discreta e segue em frente. Ele já não busca respostas. O tempo agora parece passar de maneira diferente, e com isso vem a compreensão. Tudo muda, até o que parece fixo. Ele está mudado, e o mundo ao seu redor também. A jornada ainda não acabou, mas ele agora entende que a vida é feita de momentos como este. Pequenos, mas significativos. O resgatador chega ao final de sua jornada, não com uma explosão, mas com um simples gesto, um olhar silencioso para o horizonte onde tudo começou. Ele respira profundamente e, com uma calma renovada, sente o peso da jornada se dissipando. Agora sei o que precisa ser feito, ele diz, uma última vez. A paz. Agora, finalmente, é sua. Ele deixa o passado para trás e avança, sabendo que a verdadeira libertação está em aceitar a imperfeição da vida. Ele não precisa entender tudo, mas agora sabe que no fim, o mais importante é o que ele faz com o que tem. Ele dá um passo à frente, sem hesitar. O futuro é incerto, mas ele está pronto para enfrentá-lo, com a verdade como guia. A verdade nunca deve ser possuída, ele pensa. Sua mente em paz. O resgatador caminha para o desconhecido, mas desta vez, ele não tem medo.